Como é bom estar na casa do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Se tiver alguém sem Bíblia, ainda há tempo de você levantar as mãos, ou alguém perto de você aí. Dá uma olhada, você que é do nosso contexto, dá uma olhada para os visitantes perto de você, se tem alguém sem Bíblia. Levanta a mão que a gente chega até você aí com a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Salmo de número 128. Antes de lermos, tá ok aí, Mateus? Amém? Antes de lermos, vamos então orar por essa palavra, amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos, gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, gratos por esse culto que está sendo feito ao Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, eu coloco diante do Senhor agora esse período onde vamos ler, vamos refletir na Tua palavra, na Tua verdade. Eu peço sabedoria, temor, graça, para que o Teu Espírito Santo com liberdade ministre ao meu coração, ao coração de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 128, se você achou, diga amém. Glória a Deus. É um salmo bem conhecido, composto por 6 versículos. Eu te convido a me ajudar na leitura. Eu vou ler um versículo sozinho. Te convido a ler o versículo seguinte. Amém? Junto comigo. Vamos lá, de forma alternada. Então, o Salmo 128 diz assim: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Amém? Junto comigo, vamos lá? Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que lá do monte Sião, o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida, você veja o progresso de Jerusalém. E você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. O tema dessa mensagem é casamento e igreja. Casamento e igreja. Dias atrás eu estive aqui com os homens no nosso culto mensal e refletindo sobre várias passagens bíblicas e vários princípios bíblicos que estão no livro Homens Fortes em Tempos Difíceis. E com a graça de Deus tivemos aqui um momento muito poderoso. E uma das coisas, um dos princípios que eu compartilhei foi sobre o casamento e a igreja. Sobre casamento e igreja. E diz aqui, eu quero ler 2 trechos do livro, 2 frases, para continuarmos depois analisando o Salmo de número 128. Esse livro que é do autor Edwin Lewis Cole, ele que foi o fundador, o iniciante do movimento de homens cristãos, da rede mundial de homens cristãos. Diz aqui, ó: o casamento e a família são criações do Senhor. Para destruí-los, seria necessário destruir o próprio Deus. Olha que coisa tremenda. Por mais que se levantem contra, por mais que tentem derrubar, matar, desgastar, apagar, enfraquecer, esse instituto chamado casamento, essa instituição chamada família, ambos foram criados pelo próprio Deus, de forma que para que isso fosse destruído de forma completa e permanente, somente se o próprio Deus fosse destruído. É tão interessante isso que quando Deus veio até nós, quando o Verbo se fez carne, o Senhor Jesus, aquele que criou todas as coisas, conforme diz João capítulo 1, ele veio através de uma família e permaneceu nessa família. A Bíblia diz que ele crescia diante dos seus pais, diante dos homens, em estatura e graça. Outra frase, a segunda frase é: o lar e a igreja
são os locais onde Deus deseja que encontremos o maior senso, atenção homens, que encontremos o maior senso de realização de nossa vida. Então esses dois locais, lar e igreja, e quando nós falamos em lar e igreja, nós não estamos nos referindo a locais geográficos. Muito embora a gente diga, vou à igreja hoje, nós sabemos que isso aqui não é igreja. Isso aqui é um templo, onde a igreja, parte da igreja na face da terra se reúne. A igreja é o corpo de Cristo. Eu tenho que entender que eu fui criado para crescer, amadurecer, e Deus tem o desejo que eu encontre a satisfação, a completude que Ele sonhou para mim. Isso é possível em dois ambientes, de forma plena: o lar e a igreja. Por que eu falei atenção homens? Porque nós homens temos a tendência de buscarmos as maiores realizações no campo profissional. Essa é uma tendência masculina, essencialmente masculina. Não que não existam exceções, mas nós temos a tendência de buscar satisfação plena. Não que o trabalho não nos dê satisfação, não que não devamos buscar o aprimoramento, o destaque. Mas eu preciso entender que o meu lar e a igreja do Senhor podem me proporcionar isso de forma real e autêntica. Voltando para o Salmo 128, ele começa dizendo que é feliz ou bem-aventurado aquele que teme a Deus, o Senhor. Lembrando que a palavra nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Num momento da história em que nós temos um excesso de informação e de conhecimento, e aí também temos uma grande liberdade de acesso a esse conhecimento, falta-nos sabedoria para administrar tudo que nos vem à mão. E o princípio da sabedoria, diz Provérbios capítulo 1, versículo 7, é o temor a Deus. Ou seja, é a reverência a Deus. É entender quem eu sou e quem Deus é. Temor a Deus não é medo de Deus, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Temor a Deus é reverência, é relacionamento. É não fazer algo que eu sei que vai desapontar, desagradar, que vai atrapalhar o meu relacionamento com Ele, ou mesmo impedir esse relacionamento com Ele. Mas é feliz aquele que entende isto e vive dessa forma, ou busca viver dessa forma. Então até que diz aqui, na sequência do versículo 1, e vive de acordo com a sua vontade. Você conhece a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, que entre outras coisas nos diz para pedirmos, para que seja feita a vontade de Deus. Que é um conceito também muitas vezes distorcido. Fanáticos muitas vezes fazem loucuras dizendo é a vontade de Deus. Ou temos a ideia que a vontade de Deus é algo triste, enfadonho. Ou lembramos da tal vontade de Deus em momentos constrangedores que não sabemos o que dizer, como por exemplo um velório, que a gente não sabe o que dizer para a pessoa, e aí se você não sabe o que dizer, fique quieto, porque o tolo que se cala é tido por sábio, mas aquele que muito fala, peca. E não sabendo o que falar, a gente fala, vontade de Deus, né? Fazer o quê? Será que era mesmo? Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, diz a sua palavra. Boa, perfeita e agradável. A questão é que nós não buscamos essa vontade. Eu quero refletir contigo sobre a família, sobre a esposa, o cônjuge, sobre filhos e sobre a igreja, porque Paulo nos diz que há um mistério, que o casamento ele é um reflexo ou uma figura do relacionamento da igreja com Cristo Jesus. Mas vamos lá, diz aqui ainda o 128, se você for assim, ou seja, temente a Deus, ganhará o suficiente para viver, e eu te digo, não existe nada melhor do que ganhar o suficiente para viver.
O autor sagrado diz: Senhor, que eu não ganhe mais do que eu preciso, que eu não ganhe demasia para não me orgulhar e esquecer de Ti, e que não passe necessidade para não amaldiçoar o Teu nome. Ganhar o necessário, conforme diz novamente a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É difícil falar em viver dessa forma, pois a minha geração, eu sou nascido em 80, e de lá para cá isso tornou uma proporção assim desesperadora. Nós somos consumistas por excelência. Nós somos felizes consumindo. Nós buscamos a felicidade no consumo. É difícil entender quando nós lemos algo assim: você ganhará o suficiente para viver. A própria teologia é impregnada com ideias erradas acerca dessa questão do consumismo. Mas tendo o suficiente para viver, entendendo isso, nós encontramos a plenitude em Deus. Não que seja errado ou pecado ser rico ou ser pobre. A questão não é essa. Não podemos simplificar dessa forma. A questão está no coração. A questão está no coração. Há pessoas que entendem que o ser espiritual, o ser realmente de Deus, é ser uma pessoa humilde no sentido de não ter posses, porque aí realmente a pessoa depende de Deus. Eu não encontro isso na Bíblia. Há outros que entendem: não, se a pessoa realmente anda com Deus, ela é próspera, ela tem que ter o carro do ano, uma casa boa, um emprego bom. Também não encontro isso na palavra de Deus. Encontro homens que foram prósperos financeiramente de Deus, assim como mulheres. Encontro pessoas que passaram por dificuldades. Não por necessidade, mas dificuldades. E foram homens e mulheres de Deus. A questão não é essa, a questão é: preciso me satisfazer em Deus. Paulo escreve a Timóteo para ter cuidado com aqueles que veem a fé como motivo de lucro. Uma das desgraças, me perdoa a expressão, muito embora desgraça não seja simplesmente ausência de graça, né? Se não está em graça, está na desgraça. Mas às vezes você pode se assustar com a expressão. Mas uma das desgraças desse movimento cristão, gospel, enfim, é não entender essa verdade e buscar ou ter a religião como fonte de lucro. A religião não é fonte de lucro. Fonte de lucro, Paulo escreve a Timóteo dizendo, é a piedade com o contentamento. Porque quem não é contente com 100 reais não é com 1.000, nem com 10 mil, nem com 100 mil, nem com 1 milhão, nem com 100 milhões. Piedade, ou seja, temor a Deus, com contentamento. Não é comodismo, não é ficar encostado, mas é ser contente. Amém, igreja? Diz aqui ainda, ele entra num fator que nos interessa aqui, que é a casa, a família. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. O que seria isso? Primeiro precisamos entender qual o papel da mulher no contexto bíblico. Não é no contexto religioso, nem ocidental, nem do Oriente Próximo, onde a Bíblia foi escrita. Mas precisamos entender o contexto. Quem é a mulher? Gênesis capítulo 2 nos narra a criação do homem e da mulher. E quando a mulher é criada, é interessante. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nos diz então que Deus ele interviu onde havia um abismo, um caos. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja separação entre trevas e luz e houve. Separação entre as águas de cima e as águas de baixo e houve. E Deus então vai fazendo a sua obra criadora. E é interessante que ele diz assim, no final de algumas passagens. E viu Deus que isso era bom. Diga assim, viu Deus que isso era bom. E assim nós temos o capítulo 1 de Gênesis. Começa o capítulo 2 de Gênesis, é interessante. Porque aqui nós temos o seguinte. A primeira vez que Deus diz que algo não é bom.
Anote isso. A primeira vez que Deus diz que algo não é bom na Bíblia, sabe o que é? Diz aqui capítulo 2, versículo 18: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Olha que coisa tremenda. Primeira constatação de algo na criação de Deus, que não era bom, era a ausência da metade do homem, a mulher. E Deus então lhe faz uma ajudadora que lhe corresponda. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Porque na história da humanidade, na maior parte da história, a mulher sempre foi o objeto, sempre foi oprimida. E no Oriente Próximo, onde o texto bíblico foi escrito, não é diferente, não era diferente. Mas isso não é bíblico. E uns distorcem a palavra do Senhor, dizendo: tá vendo? A mulher tem que ser ajudante do homem. A Bíblia diz: vou fazer um ajudador, um ajudante, alguém para auxiliar o homem, como se o homem fosse o protagonista da história e a mulher estivesse ali para ajudá-lo. Mas metade não significa isso, porque diz aqui que ela deveria ser metade dele. E quando nós vamos um pouquinho, sabendo só um pouquinho do original hebraico, ajudadora, a palavra para ajudadora é Ezer. Ezer. Tempos atrás o pastor Márcio pregou aqui sobre Ebenezer, né, pastor Márcio? A pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ezer é uma palavra muito interessante, traduzida por ajudador ou ajudadora. E nós temos cerca de 21 ocorrências dessa palavra na Bíblia. Em nenhuma delas, esse ajudador é um auxiliar, no sentido que nós usamos, como um ajudante, alguém que está ali de coadjuvante. Na verdade, Ezer se refere, em algumas vezes, ao próprio Deus. Quando Deus está dizendo: eu vou criar um homem, alguém que lhe ajude, Ezer, um ajudador, uma ajudadora no caso, está dizendo: eu vou criar alguém que vai salvá-lo, vai fortalecê-lo, vai orientá-lo como uma metade. Essa é a ideia. Por exemplo, Êxodo capítulo 18, versículo 3, se eu não me engano, ou 4, quando Moisés ele dá nome a um de seus filhos, ele diz: o Senhor é o meu ajudador, Ezer. A mulher não é uma coadjuvante do homem, a mulher é metade do homem. O que é algo sem a metade? É metade, sim ou não? Alguém quer viver pela metade? Temos que entender o plano de Deus. Essa camiseta aqui eu escrevi, né? Minha rainha e meus príncipes. Quem é casado aqui? O homem que é casado, levante a mão. Amém. Deixa eu te contar algo aqui. Você é o rei do seu castelo. A sua esposa não é a faxineira desse castelo. É a rainha desse castelo. Seus filhos e filhas são príncipes e princesas neste castelo. E Deus vai prestar contas contigo, ou melhor, vai cobrar contas de você sobre isso que Ele lhe confiou. Isso é muito sério. Aí nós entendemos por que a nossa cultura, séries, novelas, filmes, músicas, livros, romances, desprezam abertamente esses valores. Pois é o sistema do anticristo. Quando eu falo anticristo, não estou falando de alguém mauzão que vai aparecer, não. É o sistema do diabo mesmo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e não é de agora isso. Então o homem, no seu egoísmo, ele tira a mulher de ser a sua metade e coloca ela como uma coadjuvante, na melhor das hipóteses, e a oprime. Ao longo da história nós vemos isso. E logicamente toda ação gera uma reação. E vemos as mulheres feridas, se defendendo,
com todas as forças, unhas e dentes, e nos encontramos em uma sociedade onde um não completa o outro. Porque um homem não se abre para a mulher não se abre para o homem. Vemos casais, quando eu falo casais, eu falo realmente pessoas casadas, não falo nem união estável, tá, amados? Casais, pessoas casadas, que não compartilham a conta bancária. O nível de intimidade é tamanho que não há compartilhamento da conta bancária. Não há metade. Não se cumpre o que Deus sonhou, o que Deus planejou. E logicamente, a tendência ao fracasso é muito grande. Não se compartilha o celular ou a senha do celular. A Bíblia diz: não é bom que o homem viva sozinho. Há muitos homens vivendo sozinhos, tendo alguém do seu lado. Eu vou repetir, é a primeira vez na Bíblia que Deus diz que algo não é bom. É um homem sozinho. Daí também porque que nós temos tantas figuras de heróis, e nós homens gostamos de heróis, que são verdadeiros solitários. O cara que resolve sozinho, eu resolvo. Logicamente que cabe a um homem que entende o seu chamado resolver problemas. O homem tem que entender que ele foi chamado, o homem tem ombros largos. Você já reparou que o homem tem os ombros mais largos que a mulher? Deus fez o homem com ombros largos para suportar a pressão. Não é para correr para o colo da mãe quando aperta, nem sair de casa. Só que nós vemos o contrário, nós vemos as mulheres de fibra criando seus filhos sozinhas, tomando decisões sozinhas. Vemos homens vivendo sozinhos. Não é bom que o homem viva sozinho. Quem é homem aí, você pode me dizer amém para me ajudar? Os irmãos da igreja aí podem fazer um arru? Entendido, eu creio que entendemos aqui o que é a mulher no plano de Deus. Tanto isso é verdade, amados, que Jesus, a Bíblia nos mostra coisas tremendas. Uma delas, por exemplo, é que Jesus escolheu vir nascido através de uma mulher. A Bíblia ensina que Jesus sempre existiu, que tudo foi feito através dele. João capítulo 1, por exemplo. E ele veio, ele decidiu nascer. Ele poderia ter vindo de diversas formas, mas ele escolheu a mulher, a mais bem-aventurada delas. E ao longo do seu ministério, Jesus andou com mulheres, e valorizou mulheres, e falou com mulheres. Você não entende o que é isso? Naquele contexto, isso não acontecia. Na verdade, até hoje, alguns locais, interior do Afeganistão, por exemplo, alguns outros locais ali do Oriente, a mulher não é digna de conversar com o homem, se dirigir a um homem. Ela não sai de casa se não for com o irmão, ou o pai, ou o marido. Esse era o contexto de Jesus Cristo, e ele tinha mulheres que o auxiliavam. Satanás diz assim: a Bíblia é retrógrada, a Bíblia é machista, a Bíblia é patriarcal. Não é verdade. A Bíblia diz aqui: em casa sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. O que era a uva naquele contexto? A uva era tão importante que você sabe que Jesus utilizou o vinho como símbolo do seu sangue derramado por nós. Sem uva não havia o vinho, sem vinho não se celebrava a Páscoa. A uva fala da alegria de estar na presença do Senhor.
mesmo da possibilidade de estar na presença dEle, que nós sabemos que é através do sangue de Cristo que nós entramos na presença de Deus. É tão importante o vinho que Jesus diz aos seus, após participar da última ceia: olha, não tomarei mais desse cálice enquanto não estivermos juntos. O desejo do Senhor é que a minha esposa seja uma fonte de alegria para mim, mas não a minha escrava para me satisfazer. Uma fonte de alegria que jorra através da presença de Deus. Isso passa por mim, porque diz aqui: aquele que teme a Deus, o Senhor, passa por mim. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. Diz aqui, ó, em casa sua mulher será. É uma condicionante. Agora, se o indivíduo não é feliz, é um infeliz, porque não teme ao Senhor, isso contamina toda a cadeia. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, Cristo é a cabeça da igreja, Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. E mais uma vez vemos as distorções, como se a mulher estivesse abaixo do homem. Não é isso. Deus Pai não está acima de Jesus. Ele diz: eu, Pai, somos um. O que acontece é que o homem é egoísta. O ser humano, homem e mulher, nós somos egoístas e buscamos argumentos para satisfazer o nosso egoísmo. E nesta equação, o mais forte vence o mais fraco. É assim no mundo. E o homem, sendo mais forte que a mulher, fisicamente, desde os primórdios, ele oprimiu a mulher quando ele não tinha Deus. Já já vamos falar dos filhos, das crianças, mas não é diferente. Porque esses, sendo os mais fracos, são oprimidos pelos pais. Quando há uma gravidez, por exemplo, o primeiro a roer a corda é um homem que não entende que gerar um filho, em regra, qualquer indivíduo do sexo masculino pode fazê-lo, mas ser pai, só um homem de verdade. Primeiro a roer a corda e fugir, covarde, sem vergonha, me perdoa a expressão, safado, me perdoa a expressão, sem noção, louco, é um homem. Aí fica a mulher com a situação. E se a mulher for egoísta, quem vai padecer é a criança, porque ela é mais fraca. E esse ciclo nós vemos ao longo de toda a história. Mas a Bíblia diz que não é assim. Em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. A oliveira nos fala da unção do Senhor, da bênção de Deus. A oliveira gera o azeite, azeite com o qual o sacerdote era consagrado para o serviço do Senhor. Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, é importante você entender isto. Jesus era e é o Messias. O que é o Messias? A palavra Messias no português, ela é uma transformação da palavra hebraica Mashiach, que significa ungido, alguém sobre quem foi derramado o óleo, o azeite. Sobre a cabeça do rei, dos sacerdotes e dos profetas era derramado o azeite. E a expectativa que viesse aquele que é rei, sacerdote e profeta, e veio o ungido, o Messias. No grego, Cristo, ou Christos, que no português torna-se Cristo. Não é de hoje que eu explico que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Ele não é filho de José Cristo e Maria Cristo. Nós dizemos Jesus Cristo, porque ele é Jesus ungido. Christos, ungido de Deus Pai. E o azeite era retirado da oliveira. Os filhos representam essa tamanha bênção de Deus, que é a capacitação. Quando nós aceitamos o papel de pai e de mãe,
o Senhor nos ensina um pouquinho o que Ele sente por nós. Quando você aceita ser um pai de verdade, uma mãe de verdade, você começa a entender o que Deus ministra aos nossos corações, como Deus deseja nos amar e nos relacionar com Ele. Aquele que teme ao Senhor tem na sua casa um local de proteção, de alegria, de aprovação e capacitação do Senhor. Os filhos não são um peso, não são um problema. Amém, igreja? Quem teme ao Senhor, diz o versículo seguinte, certamente será abençoado assim. Que lá do Monte Sião, o Senhor o abençoe. O Monte Sião representa o local, a morada de Deus. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Jerusalém é o relógio do mundo. E que você viva para ver os seus netos. Uma bênção tremenda. Ver os netos. Isso é uma bênção. Fala de saúde. Fala da verdadeira prosperidade. E não apenas ver, mas realmente ter um legado. Eu te pergunto nessa noite, você está deixando um legado para seus filhos e netos? Na nossa cultura, dificilmente alguém sabe quem foi os seus avós. Alguns sabem, todos eles. E é muito difícil alguém que saiba quem foram os seus bisavós. Quase ninguém conhece, sabe quem foram todos os seus bisavós. E praticamente ninguém na nossa cultura passa disso. Porque nós não deixamos legados para os nossos filhos, netos e bisnetos. Quais os valores? Porque os valores eles não acabam com o tempo. Princípios, quando eles são passados, eles não acabam com o tempo. Qual legado você tem deixado ou deixará? Se Deus permitir, teremos aqui nos dias 23 e 24 de setembro um encontro legado para homens, onde vamos trabalhar essa temática. Isso em todas as áreas. Uma empresa, por exemplo, é constatado que quase 100% delas não chega na terceira geração. A empresa familiar não chega na terceira geração. Você pega esses nomes aí, Ford, McDonald's e por aí vai. Você pega a história, não chegou, não passou do filho. Não há um legado, não há relacionamento. Espiritualmente não é diferente. A Bíblia nos mostra isto. Vinha uma geração e precisava conhecer a Deus, porque a anterior falhou nisto. Ver os seus netos é transmitir algo para os seus netos, para essa geração futura. Amém? Olha que interessante. Provérbios 18, 22, ainda falando sobre a esposa no caso aqui, nos diz o seguinte. Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus do Senhor. Verdade isso aí, pastor Márcio? Positivo e operante? Verdade isso aí, Ed? Verdade, Ederson? Quem encontra uma esposa, a Bíblia diz, encontra um presente. Encontra felicidade, recebe uma bênção de Deus. O que o mundo diz? Você é tonto? Você vai casar? Vai se enforcar? Você é besta? Isso que o mundo diz. E não é de hoje não. Faz a despedida de solteiro, né? Porque vai morrer o cara, né? Vai acabar a vida dele. Já está ministrando isso na vida dela. Tua vida vai ser daqui para frente, cara, ó. Então vamos aproveitar enquanto dá.
essa mentira do diabo, a pessoa já entra com essa mentalidade. Isso é tão incutido, amados, desde pequenininho. Aí tem aqueles que dizem assim, isso não tem nada a ver, será? Mais uma vez eu uso aquele exemplo do comercial de 30 segundos, no intervalo do Super Bowl. Ou no intervalo aí do final da Sul-Americana, da Copa América, da Copa do Mundo. Quanto vale o intervalo de 30 segundos? Mais de R$1.000, né? Quantos milhões se pagam por esses 30 segundos? Agora eu lhe pergunto, essas pessoas que sabem ganhar dinheiro, que vivem de ganhar dinheiro, que sabem multiplicar dinheiro, gastam ou investem milhões em 30 segundos da tua atenção. Você acha que isso não tem nenhum efeito na tua mente, no teu psicológico? Será que eles são tão bobinhos assim? E nós somos tão fortes assim, tão racionais, tão inteligentes e capazes? Agora você imagina esses valores que vêm sendo martelados nos filmes, nas séries, nos livros, nas músicas, nas conversas, nas piadinhas, nas rodinhas, desde pequenininho. Você acha que isso não me influencia? Talvez você esteja acima da média do ser humano, mas normalmente influencia e muda o nosso comportamento. Por isso que nós precisamos ler, meditar, refletir na palavra do Senhor. Eu coloquei a foto aqui, nunca coloquei, né? Hoje eu falei, vou colocar, né, da minha família. Eu gosto dessa foto. Amados, não existe nada mais precioso para mim, depois da salvação em Cristo Jesus, do que a minha família. Você já imaginou um negócio desse? Qual o valor que nós damos à nossa família? Talvez você já perdeu sua família. Precisamos clamar a misericórdia do Senhor e retomar o trabalho. E fica um alerta. A chance do segundo casamento dar certo é quase nulo. Porque se o primeiro não deu certo com você, no segundo tem você de novo, não tem? Esse é um fator, né? O casamento são duas pessoas, sim ou não? Não deu certo. Aí vai começar um segundo. 50% daquele que deu errado está ali. Vai dar certo, será? E normalmente quem está no segundo está com outra pessoa que está no segundo também. Ou seja, nós temos 50% do BO de um com 50% do BO de outro. Vai dar certo? Se nós não clamarmos a Deus, amados, e não entregarmos a nossa vida a Ele, entendermos a seriedade, nos arrependermos, não vai dar certo. O casamento ele não foi feito para dar certo nesse mundo. Entenda isso. Quando Deus fez, entenda isso. Quando Deus fez o casamento, Adão e Eva estavam no paraíso. Deus não fez o casamento nesse mundo caído, detonado que nós vivemos aqui. Então nós precisamos lutar de forma redobrada, triplicada. Aí o camarada se casa pela primeira vez, a mulher se casa pela primeira vez, mas tem um histórico. Porque a nossa cultura diz isso, né? Você tem que viver antes de casar. É igual quando se converte, né? A pessoa fala assim, vou me convertir, virar crente, vou passar para a lei dos crentes. Cada região fala de um jeito, né? Outro fala assim, coitado, né? Acabou a vida do cara, ou dela, né? Acabou a sua vida. Por quê, né? Tipo assim. Parece estar num velório. Precisamos entender, amados, que são bênçãos do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 127. Nós estamos quase encerrando aqui. Peça a sua paciência. Salmo 127 diz o seguinte: quero refletir contigo agora sobre os filhos. Diz aqui, se o Senhor Deus
não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? Você crê nisso? De verdade? Aqui está dizendo, amados, não é que não é para trabalhar, mas pelo contrário. Paulo, por exemplo, diz que aquele que não trabalha não come. Fica nessa aí de ficar dependendo dos outros. Passamos por momentos, às vezes, da vida que precisamos da ajuda das pessoas. Por exemplo, agora vivemos uma crise financeira muito grande. Muitas pessoas dependendo da ajuda de outros. Tudo bem, mas não é disso que eu estou falando aqui. Há pessoas que querem usufruir de algo sem trabalhar. Isso não é só financeiro não, isso é espiritual. A pessoa quer ter uma vida com Deus, mas não quer trabalhar, não quer ler a Bíblia, não quer orar. Quer desfrutar do relacionamento com o marido ou com a esposa, mas não quer trabalhar para isso. Quer desfrutar de um relacionamento com os filhos, mas não quer trabalhar por isso. Isso funciona enquanto são bebês. Daqui a pouco, vem com o papai, vem, vou não, vou nada. Quem não trabalhar, não recebe. Mas aqui, por outro lado, está dizendo o seguinte, também não adianta colocar a tua esperança no trabalho. Porque Deus abençoa, mesmo se você por algum motivo não puder trabalhar. Deus abençoa mesmo quando você está dormindo. Eu preciso entender que eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Amém? Mas é interessante que na sequência do versículo 1, tem o versículo 2. E depois do versículo 2, qual é o versículo que tem? Vocês sabem muito de Bíblia, hein? Manja demais, parabéns. O Salmo está na ponta da língua. Olha o que diz o versículo 3, que vem depois do 2. Olha só. Os filhos são um presente do Senhor, amém? Eles são uma verdadeira bênção. Por que será que vem nessa sequência? Ora, amados, um dos motivos, se não o principal para alguém não ter filhos, não é justamente a preocupação financeira? Preocupação com a carreira? Sim ou não? Olha que interessante, pega a sequência, pega o contexto. Não pega um texto fora do contexto, pega o contexto. Ele começa dizendo, não adianta ficar desesperado, trabalhando. Deus, põe a mão e abençoa. Porque se ele não fizer isso, também não adianta nada. Vem uma crise, vem alguém que pega a poupança, vem um ladrão, vem um terremoto, vem uma pandemia e acaba com tudo. É uma sequência, porque aí ele entra no que ele quer chegar. Os filhos são uma bênção. Nós vemos uma cultura tão egoísta que a gente diz assim, de forma implícita para as crianças, olha, não convém que você venha. Quando convier para mim, você pode vir. E mesmo assim, desde que não me atrapalhe. Eu tenho uma carreira. Eu tenho planos. Os filhos são bênção do Senhor. Não estou falando para ninguém ser responsável aqui, ter 10, 15, 20, 30 filhos. Mas precisamos entender que filho é bênção do Senhor. Não é um problema. Gera mais responsabilidade, lógico. No contexto de consumo que nós vivemos, mas um filho é mais um celular, é mais um tablet, é mais uma escola e por aí vai. Certo? Mas o filho é bênção do Senhor. É o que a Bíblia diz. Não adianta ficar louco correndo atrás. É um problema que a mulher hoje vive. A mulher hoje, na nossa cultura, e eu não estou criticando, tá, amado? Estou fazendo uma descrição do que é. Não estou te criticando não, de forma alguma. A mulher, então, ela vai fazer uma faculdade, ela vai se formar, por volta ali dos 20, alguma coisa, certo? Vai viver sua carreira, aí depende da faculdade que ela fez, demora mais ou menos. Quando para um casamento, por exemplo, já está na casa dos 30 e poucos, ok? E aí normalmente, recém-casado não quer ter filho, espera um pouco. Quando começa a se falar em filhos, já está na casa dos 35, beirando 40. Essa é a realidade, né, do nosso contexto aí. A nossa cultura é essa economia é assim. E a princípio não tem nada de errado.
Até porque hoje, quem tem 40 hoje não é os 40 de 30 anos atrás, não é verdade? Eu estou com 42, estou gurizão de tudo, né? Um jovenzinho, agora que está começando a nascer o cabelo. Verdade. Mas 40 anos atrás, ter 40 anos era uma pessoa de idade, já estava né? No bico do urubu, como se diz, né? Tudo bem, só que veja bem comigo, a realidade biológica da mulher não acompanha essa transformação social. E não raro nós vemos essa dificuldade do casal. E volto a dizer, não é uma crítica, amados, é uma constatação. Da própria medicina tem trabalhado para tentar de alguma forma suprir essa necessidade, mas perceba que nós vamos dificultando as coisas. E logicamente, não é fácil nadar contra a maré e viver fora do aquário. Mas precisamos começar a entender os princípios de Deus. Filho não é problema, filho é uma bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Nós quase que amaldiçoamos quando a pessoa tem filho novo, né? Você é louco, rapaz. Acabar com a sua vida. Quase que é uma maldição. A Bíblia diz que os filhos da mocidade. Mas é lógico, eu entendo. Como que uma mulher, por exemplo, que tem a sua carreira profissional, vai confiar que aquele cara que ela está casada vai bater no peito, chamar a responsabilidade para ele e ela vai deixar a carreira dela por um tempo para ser mãe? Quem garante isso? Quem garante que do lado dela não está um figura que vai olhar para uma mais novinha e vai largar a ver navios? Difícil, né? Como é que faz? Porque é essa a realidade que nós temos hoje. Aí a mulher investe ali 10, 15, 20 anos cuidando dos filhos, certo? Aí o cara separa. Aí fica de mesquinharia na hora da pensão ainda por cima, né? A mulher saiu do mercado de trabalho, dificilmente vai voltar. E o cara fica ali, com aquela mesquinharia. Amados, nós precisamos voltar para os caminhos do Senhor, para os valores e princípios bíblicos. Amém? É o que tem para nós. Versículo 5 diz: feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os filhos são comparados a flechas, instrumentos de auxílio, armas de combate, de provisão. Para encerrar, te convido a ler Efésios capítulo 5. O tema é casamento e igreja, né? Falei bastante do casamento. Os filhos que no contexto bíblico são consequências do casamento. O capítulo 5 de Efésios, ele é muito conhecido, principalmente aqui a partir do versículo 21, que fala aqui do papel da mulher, do homem no casamento. E por ser muito conhecido também é muito distorcido. É tirado fora do contexto. Eu quero começar lendo o versículo de número 32, diz assim: há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Antes disso, antes de Paulo concluir dessa forma, ele vai falar do papel da mulher, do homem. Vai dizer que a mulher deve ser submissa ao marido. Esse é um problema sério. Você falar isso, você pregar isso, porque há uma distorção do que é ser submisso ou submissa. E com razão, porque como eu disse, o homem covardemente distorce
a seu bel prazer e impõe a força. Como se a mulher ser submissa ao homem é fazer os caprichos dele, o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. Como se ela fosse a empregada dele. Mas o fato diz aqui no versículo 22, esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Há uma analogia aqui, uma comparação que se esquecem. Diz o versículo 25, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É fácil dizer, mulher, seja submissa, obedeça ao marido, e se esquecer que o homem precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou uma igreja que o traiu, que desistiu dele, amou até a morte, amou uma igreja antes dessa igreja amá-lo. Nós homens precisamos amar nossas esposas dessa forma. Não há um traço de egoísmo no amor de Cristo pela igreja. Na verdade, Jesus não ganhou nada em amar a igreja. Jesus escolheu vir ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele escolheu nos amar. Ele tomou a iniciativa. Se ele ficasse lá na glória, sentado no seu trono, ele não perderia nada. Esse é o nível do amor que Cristo tem por nós. E é um espelho, um padrão para nós homens amarmos nossas esposas. Assim como a esposa deve ser obediente ao marido, como é obediente ao Senhor. É um padrão alto. É um padrão que não se conecta com o que nós vemos e vivemos hoje. Encerrando. Ele continua falando. Cada marido deve amar a sua esposa, e a esposa deve respeitar o seu marido. É interessante porque ele não diz que a esposa deve amar o marido. É interessante isso, né? Fala que o marido deve amar a esposa e a esposa respeitar o marido. Interessante isso. É porque são os pontos fracos, amados. A mulher, ela ama, é latente, é natural da mulher amar. A mulher é amorosa por si só. Logicamente, se a mulher for ferida, for magoada, for pisoteada, for humilhada, logicamente que isso vai sendo distorcido, óbvio. Mas naturalmente ela é amorosa. Eu fico andando com o José Líncio, né, o bebezinho, e aí vem as menininhas, né, os cotoquinhos ali, 5, 6 anos, já acha que é filhinho delas, né, quer pegar no colo. Não, não pega no colo que você não aguenta. Por quê? É da mulher, né? É da mulher isso. Os outros meninos querem correr com ele, né? Quer correr, quer brincar. As meninas querem pegar no colinho. Fala, não, você não aguenta pegar, não, vai machucar, tal. Não precisa Deus falar, mulher ame o seu marido, a mulher já ama. Quando vai ter um casamento, uma cerimônia de casamento, quem que dá, viaja, sonha, planeja a cerimônia? É o noivo? Normalmente quem que é? E dá um trabalho essa mulherada, hein? Meu Deus do céu. O cara nunca usou um terno na vida. Vai ter que comprar ou alugar um trem desse, um smoking, né? Um fraque. A mulher sonha, planeja, faz cerimônia e senta o cara lá para explicar para ele, né? O cara doido para só chegar lá e falar assim, tudo bem, tá valendo, né? A rua, né? Enfim. E a mulher planeja, sonha. E sonha mesmo, viu, amados? É que nós não conseguimos entrar na mente da mulher, mas sonha assim, de forma fantástica. Já um homem, ele precisa de uma ordem para amar. Não que o homem não ame, tá, amados? É que nós, homens, temos a tendência de não expressar nossos sentimentos. Quem que vivia sozinho? Quem vivia sozinho?
Quem vivia sozinho? Não era a mulher que vivia sozinha. A mulher, ela já foi criada e já entrou no casamento para amar. O cara olhou para o que eu faço agora, né? É verdade. O cara andava com leão, com elefante, com baleia, com águia, com falcão, dando nome, né? De repente, e agora, o que eu faço? E normalmente é assim, se for pegar, né, nos primórdios, né, o cara sai de casa, vai trabalhar, vai se preparar para casar, e a mulher está sendo preparada para casar dentro de casa. Enfim, né? Lógico que isso hoje está séculos, né? Não acontece mais, para você entender a origem das coisas. Isso está dentro de nós, amados. É igual o menino vai brincar, né? Hoje estava lá no sítio, aí acharam uma corda no sítio, e estavam brincando de polícia e bandido, de amarrar, aquela coisa toda. Aí chegou a hora, falaram pro Pedro, agora você vai ser o bandido. Ah, mas aí chorou. Não vou ser bandido não sei o quê, você quer ser polícia, quer ser polícia. Normalmente é assim, o menino quer ser médico, quer ser policial, quer ser soldado, quer ser bombeiro, quer ajudar, proteger. Aí cresce e as coisas mudam. Mas é o cerne, isso está dentro de nós. Deus fez o homem para proteger. Deus fez o homem para ser herói e líder. Cada um na sua função. Aí ele ordena que então o homem ame a mulher. Expresse o seu amor, não que você não ama, mas expresse. Como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja, amados? Não, ela sabe que eu amo. Não, se você não soubesse, não tinha casado. Mas se você não amasse, não tinha casado. Lógico que sabe. Não é lógico? É assim que Jesus amou a igreja? Ele veio até ela, sim ou não? E morreu por ela, sim ou não? Ele mostrou, sim ou não? Nós precisamos mostrar. Eu não sei você, homem, eu para mostrar misericórdia. Vai chegando no dia dos namorados, vai dando um desespero interno. Aí tem uns abençoados, uns irmãos que faz surpresa, faz aquele negócio. Aí posta no Instagram, no Facebook, quebra as pernas da gente tudo. Tem, né, Júnior? Ah, o Júnior é dos meus. Aí quebra as pernas. Aí tá minha amada, não sei o que, princesa e tal, e foto. Os caras arrumam foto, Júnior, desse tempo do Ariri lá que tirou com a mulher. A gente tem que correr atrás e fazer igual, né? Não pode ficar por baixo. Né? Eu fiz na camiseta hoje, ó. Tô aprendendo. Os homens que fizeram camiseta para a esposa que voltaram do encontro, levanta a mão e vamos ver. Ah, vocês estão muito devagar, hein? Tá louco, hein? Fica a dica aí para a próxima, hein? E a mulher deve respeitar o homem. Deve respeitar o homem, por quê? Porque como o homem não é fácil respeitar o homem. Como o homem, no momento da pressão, da dificuldade, tem que tomar decisão, a mulher o auxilia, mas ele tem que tomar decisão. Porque o homem é o líder. O que é o líder? O líder é aquele que toma decisão, aquele que dá o exemplo, aquele que vai à frente. E a mulher tem que respeitar. Lógico, volto a dizer, se o cara é um chucro, né, um ignorante, um cara que não pergunta nada, chega em casa, ó, comprei um carro. Ué, como assim comprou um carro? Né? Comprei um videogame, né? Como assim comprou um videogame? Aí não adianta, né? Agora, uma decisão tomada junto, alguém tem que falar, vamos fazer assim. E não é fácil. Quase todo dia, né, eu vou para o trabalho. Quando eu não vou de bicicleta com o Petro, a gente vai de carro todo mundo junto. E aí minha amada pergunta, por que você não virou aqui? Eu estou indo por um caminho que eu quero, né? A gente vai chegar no mesmo lugar, né? Por que você não virou aqui? Qual mulher pecadora faz isso? Levanta a mão, vamos ver. Olha aí, as pecadoras tudo. Vai chegar no mesmo lugar, no mesmo tempo, com a mesma distância, a mesma gasolina. Por que não virou aqui? Gente, deixa o cara tomar decisão. Deixa o cara tomar decisão. Sabe, tem muito homem que não toma, não justificando, mas explicando, tá, amados? Tem muito homem que não toma decisão porque a mulher não deixa o cara tomar decisão. Não respeita. Não deixa o cara tomar decisão. Deixa o homem tomar decisão. Ah, mas vai dar errado.
Ninguém toma a decisão certa o tempo todo. Então precisamos desse equilíbrio. O homem deve amar a mulher como ama, como Cristo amou a igreja. A mulher deve respeitar o homem como respeita o Senhor. O Senhor nos dá orientações, direções, precisamos obedecer. Para o nosso bem, lógico, volto a dizer, o cara é um egoísta, um egocêntrico, que só pensa nele, está tomando decisão pensando só nele, não tem como agora. Uma decisão tomada pela família, juntos, vamos por aqui, é por aqui que nós vamos. Amém, povo de Deus? Estão entendendo? Casamento e igreja são coisas que nunca vão acabar. Quando Jesus voltar, o casamento estará para sempre lá no céu. Cristo é a igreja, e a igreja vai permanecer para sempre, não adianta. Isso nunca vai acabar. Agora, pode diminuir, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor vai esfriar. Agora eu te pergunto, você vai seguir a agenda bíblica ou a agenda desse mundo? Tem gente que fala contra o casamento. Nunca vivemos um período da história, pelo menos no Brasil, conhecida, né? Onde tão facilmente se vive sem um casamento, ou sai do casamento, ou começa outro casamento, ou vive união estável, enfim. E isso não tem melhorado nada para ninguém. Quer dizer, a lógica seria o quê? Melhorar. O número de divórcios, né? O Mato Grosso do Sul é campeão de divórcios no Brasil, não sei se esse último ano foi, mas era nos anteriores. Tem melhorado o que para quem? Em nível de sociedade. A sociedade está cada vez mais confusa, estranha, egocêntrica, perigosa. Eu quero te convidar para orar, vou encerrar aqui a mensagem. Para que você viva o plano de Deus para a tua